O Presidente da República é o primeiro garante da soberania e da independência nacionais. A ele cabe representar o Estado, garantir a sua unidade e, na sua qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, assegurar a inviolabilidade das fronteiras e da nossa independência. Independência nacional que é parte integrante e indissociável do regime democrático consagrado pela libertadora Revolução de Abril. O nosso país, nos seus quase 900 anos de história, passou por muitos percalços. Esteve em muitos momentos ameaçado enquanto nação, mas encontrou sempre as forças para resistir, para lutar e para vencer. Os acontecimentos do dia 1º de dezembro de 1640, que hoje assinalamos, e aqueles que se seguiram ao longo de 28 anos de guerra para forçar a coroa espanhola a reconhecer a nossa independência, esses acontecimentos recordam-nos da necessidade de afirmação dos valores nacionais. A capacidade militar principal havia sido destruída em Alcácer Quibir, arrastando com ela a estrutura de poder em Portugal, a começar pelo rei e a continuar na hierarquia constituída pela nobreza. A economia portuguesa, na época, dependia dos centros económicos e financeiros espanhóis, pois as especiarias vindas do Oriente, que nos haviam garantido a prosperidade de uma época áurea, tinham perdido valor. Sevilha era a base estratégica do ouro e prata vindos das minas da América do Sul. Por essa razão, os capitalistas portugueses ambicionavam ter-lhe acesso perante a decadência da rota das especiarias. A conjuntura internacional colocava a Espanha como a maior potência europeia e a pressão da dinastia filipina intensificou-se face a uma invocada legitimidade para herdar a coroa portuguesa. Acresce a isso a traição das classes dominantes, de que Diogo do Couto, em O Soldado Prático, relata os vícios, a corrupção e a troca de favores que corroíam o país, mostrando a outra face da compra de muitas consciências e o sossego de outras tantas. 60 anos depois, em 1640, a situação tinha-se alterado completamente. O poder de Espanha decaía em resultado do esgotamento das minas de prata da América, enquanto a cana-do-açúcar, primeiro a partir da Madeira e depois do Brasil, mudava o fator económico-financeiro a favor de Portugal. O poder espanhol, já desgastado na Flandres, estava a ser desafiado pela França, potência em ascensão. Muitos nobres portugueses, conscientes da necessidade de se libertarem de Espanha, dadas as condições agora propícias, lançaram a revolta do 1º de dezembro de 1640. Assentaram a sua força na força do povo, já causticado pela cobrança de impostos, lançada por Olivares, primeiro-ministro em Madrid. A determinação dos portugueses em voltarem a ser independentes, a persistência nos sacrifícios para o conseguirem, o desejo de afirmarem a sua soberania, foi esta vontade que permitiu resistir e levar a bom porto o objetivo de restauração da independência. Ao povo português está hoje colocada a necessidade de defesa da nossa soberania e independência. Portugal, pátria formalmente independente, está amarrado a interesses que não são os interesses do nosso povo, amarrado por pactos e acordos internacionais que as forças da política de direita subscreveram e pela vinculação de sucessivos governos aos objetivos de grandes grupos económicos e financeiros, uma boa parte detidos pelo grande capital estrangeiro, com o silêncio cúmplice ou a intervenção direta dos diferentes presidentes da República. Amarrado o país, desde logo, pela submissão aos ditames da União Europeia, aos interesses de quem manda na União Europeia, aos seus diversos pactos e tratados, ao euro, situação em que o Bloco Central de Interesses colocou o país, negando ao povo português a possibilidade, à semelhança do que aconteceu noutros países, de se pronunciar sobre passos essenciais do processo de integração. Amarrado a interesses que não são sequer os dos povos de países mais ricos, mas sim os dos principais grupos económicos desses países. A presidência europeia, a presidência portuguesa da União Europeia, que terá lugar no próximo semestre do próximo ano, poderia constituir uma afirmação dos direitos dos povos a decidirem dos seus destinos, da rejeição de imposições, designadamente dos cortes nas despesas sociais, nos serviços públicos, no investimento público, em troca da distribuição de umas verbas que nos hão de ser cobradas com língua de palmo. O Presidente da República deve pugnar por esse caminho. Portugal está também amarrado
às orientações e dinâmicas agressivas e militaristas da NATO, sob comando do imperialismo norte-americano. Um Presidente da República que cumpra o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa está obrigado, recorde-se, a pugnar pela dissolução dos blocos político-militares. Não é isso o que tem acontecido. Antes, pelo contrário. Sucessivos governos e presidentes da República têm imposto ao país a participação das Forças Armadas Portuguesas em operações ao serviço da NATO, que contraria esse princípio constitucional. Portugal não pode ser um país isolado, virado sobre si mesmo, mas também não resolverá os muitos problemas estruturais que tem se não assumir a defesa dos interesses nacionais. O desenvolvimento do país exige opções soberanas, não dependentes dos critérios e decisões de terceiros. Precisa Portugal de uma agenda própria, que olhe para os problemas nacionais sem condicionamentos nem constrangimentos, nomeadamente na utilização das verbas dos fundos comunitários ou das verbas dos orçamentos nacionais. Portugal precisa dessa afirmação soberana para assegurar um amplo relacionamento com todos os povos, com todos os países. Um relacionamento que seja mutuamente vantajoso, no respeito pelas opções próprias de cada um. Portugal precisa de promover uma política de paz e amizade com todos os povos, ativamente solidária com todos aqueles que lutam pela sua libertação. O que passa por um ponto final, tanto na utilização do território nacional como das Forças Armadas Portuguesas em operações de agressão, mas também por um ponto final nas posições saudosistas e neocolonialistas que estão a levantar cabeça em Portugal, nomeadamente em relação à África, a troco de algumas migalhas do bolo que o imperialismo se propõe a abocanhar neste continente. Para afirmar essa soberania, Portugal precisa de assegurar um forte investimento nas suas capacidades próprias, desde logo na produção nacional, aspecto que ficou tão evidenciado nas presentes circunstâncias. Hoje, como ontem, ao povo português está colocada a urgência de se erguer em defesa da soberania e da nossa pátria. Para isso, precisa de um Presidente da República que coloque essa questão no centro das suas prioridades. É também esta questão que está em causa no próximo dia 24 de janeiro.